Olá, tudo bem? Caros concursandos, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir, nós estávamos falando do inciso 6, agora vamos falar do inciso 7, do artigo 114 da Constituição Federal, competência material absoluta da Justiça Trabalhista, e o inciso 7 ao quadro. O inciso 7 diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Pessoal, qual é o segredo desse inciso? O segredo desse inciso é interpretar restritivamente a expressão penalidades administrativas e também restritivamente o que se entende por órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então vejam, a ideia de penalidade administrativa está intimamente ligada ao poder de polícia administrativo, direito administrativo, que com certeza vocês estarão acompanhando aqui conosco no PCI, né? Poder de polícia administrativo. Ok? Essas penalidades decorrentes do poder de polícia administrativo geram multas de natureza administrativa. Eventual ação de cobrança contra o empregador será de competência da Justiça do Trabalho. Quem impõe as multas é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, por intermédio dos auditores fiscais do trabalho, impõe multas de natureza trabalhista. Ok? Então é muito importante exatamente essa interpretação e que ela seja restritiva. Cabe ao Ministério do Trabalho, órgão do Poder Executivo, cabe à União Federal, por meio do Ministério do Trabalho, a inspeção trabalhista, em caráter exclusivo, o único órgão no Brasil que pode impor multas pela não observância da legislação trabalhista é o Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais do trabalho. O auditor fiscal do trabalho lavra o auto de infração e impõe a multa. O empregador poderá se defender administrativamente, não concordar com a autuação, buscar no âmbito administrativo a desconstituição do auto de infração e a anulação da multa. Caso não obtenha êxito, terá a possibilidade de discutir judicialmente, de buscar a anulação desse auto de infração, ação anulatória a ser proposta na Justiça do Trabalho, aí uma decorrência do inciso 7 do artigo 114, e mesmo assim, se não tiver sucesso, terá que pagar a multa. Então, essa ação anulatória será proposta na Justiça do Trabalho, assim como a ação de cobrança da multa, caso esgotados a defesa e os recursos administrativos, esgotada a eventual possibilidade de ajuizamento de uma ação anulatória por parte do empregador, suponhamos que ele ajuize a ação anulatória e ela seja improcedente, com trânsito em julgado da decisão meritória, nesse caso terá que pagar a multa. Se não pagar a multa, haverá o ajuizamento de uma ação de cobrança por parte da União Federal em face desse empregador e a competência será da Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? É muito comum que alguns concursos coloquem uma casca de banana, normal, né? Em todos os momentos, as pegadinhas. Uma delas é a seguinte: ação de cobrança do Fundo de Garantia por tempo de serviço.
Suponhamos que cabe ao auditor fiscal do trabalho também verificar se a empresa está recolhendo o fundo de garantia por tempo de serviço de seus empregados. Se não houver o recolhimento, o auditor fiscal do trabalho fará o levantamento do débito e notificará o empregador para que ele efetue o pagamento desse fundo de garantia por tempo de serviço, para que ele efetue o recolhimento do FGTS. A eventual ação de cobrança em relação ao FGTS não é de competência da Justiça do Trabalho, porque existe uma lei, na legislação, a legislação diz que caberá à Procuradoria da Fazenda Nacional efetuar a cobrança desse débito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na Justiça Federal. Então vejam, pessoal, a questão não é tão simples. Por isso que eu pedi a vocês que analisem o inciso 7 sob uma ótica bastante restritiva. Penalidade, aqui é a penalidade decorrente do poder de polícia administrativo, ok? E órgão de fiscalização da relação de trabalho, no caso, os auditores fiscais do trabalho, que lavram o auto de infração e impõem multa por conta da não observância da legislação trabalhista, exceto ação de cobrança do FGTS. Poderíamos colocar dessa forma, ok? Continuemos. Inciso 8, no quadro, a execução de ofício das contribuições sociais de natureza previdenciária, ok, pessoal? Prevista no artigo 195, inciso 1 e letra A e inciso 2. É aquela contribuição social que incide sobre a folha de salários. Folha de salários. Tanto o empregado como o empregador devem recolher a contribuição social. No caso do empregado, o empregador efetua o desconto do salário do empregado e tem o dever de repassar o tributo à União Federal. Então, essas contribuições sociais e acréscimos legais, multas, acréscimos legais, melhor dizendo, correção monetária, juros, também se incluem no inciso, decorrentes das sentenças que proferir. Prestem atenção, pessoal, que sentença é essa? É a sentença condenatória. É a sentença condenatória, que vai gerar a necessidade de recolhimento, que trará a incidência da contribuição social de natureza previdenciária. O principal, a saber, é a súmula número 368 do TST. Essa súmula é muito importante. Ela vai dizer o seguinte, no item 1, a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução que pode ser de ofício, o juiz, independentemente de provocação das partes, iniciará a execução, caso não haja pagamento, das contribuições previdenciárias. Limita-se às sentenças condenatórias, aqui a pegadinha, sentenças condenatórias em pecúnia, sentenças que proferir, e aos valores objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. Se a sentença reconhecer, se a sentença, melhor dizendo, não for de natureza condenatória em pecúnia, não há que se falar na competência da Justiça do Trabalho. A competência será da Justiça Federal, porque envolve um tributo de competência da União Federal. Somente as sentenças condenatórias e aqueles acordos que forem homologados pelo juízo trabalhista, sendo que as verbas salariais, não as verbas de caráter indenizatório, as verbas de caráter salarial, integram o salário de contribuição, conceito de salário de contribuição. Ok? Então, pessoal, são as sentenças condenatórias, o juiz de ofício pode
iniciar a execução para cobrança de natureza do tributo de natureza previdenciária, e também naqueles acordos, né, acordos homologados, acordos em que discriminadas, em todo acordo há necessidade de discriminar, em todo acordo trabalhista, discriminar as verbas de natureza salarial e indenizatória. A sentença homologatória do acordo, lembrem, é irrecorrível, salvo para a União Federal. É o que diz o artigo 831, parágrafo único da CLT. A sentença homologatória de acordo no âmbito trabalhista é irrecorrível, salvo para a União Federal, no que diz respeito, no que se refere às contribuições previdenciárias citadas, descritas no inciso 8 do artigo 114 da Constituição. Ok? E por fim, pessoal, o artigo 114, inciso 9, uma cláusula de abertura, todas as outras controvérsias decorrentes das relações de trabalho na forma da lei. Ou seja, pela Constituição Federal é possível lei ordinária, lei complementar, que venha a trazer novas hipóteses de competência trabalhista, em que a competência será da Justiça do Trabalho, mesmo a necessidade de lei. Então, continua sob a égide da Justiça do Trabalho questões envolvendo, por exemplo, o PIS, súmula número 300 do TST, né? Questões aqui comigo, envolvendo o PIS. Né? Há outras questões envolvendo, por exemplo, normas de saúde e segurança, meio ambiente do trabalho. Mesmo o estatutário, há uma controvérsia se no caso de normas de saúde e segurança, cumprimento dessas normas, a competência seria da Justiça do Trabalho. Aqui a gente tem a súmula 736 do STF. Há muita coisa por aí, pessoal. Há muita coisa sendo discutida se a competência é ou não da Justiça do Trabalho. Podemos lembrar aqui uma controvérsia recente que envolve o trabalho infantil. O trabalho infantil. Alguns tribunais, em determinadas circunscrições judiciárias da Justiça do Trabalho, criaram os JEAs, Juizados Especiais da Infância e Adolescência Trabalhista, com competência para dirimir quaisquer controvérsias que envolverem o trabalho infantil, até mesmo autorizações para trabalhar, que antes eram de competência dos juizados da infância e da juventude na Justiça Estadual. Hoje há um consenso entre os tribunais, né, que essas autorizações, a competência é da Justiça do Trabalho. Contudo, no caso do trabalho infantil artístico, somente o artístico, pessoal, houve recentemente uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta por associações que representam redes de televisão. Essa ADI, ministro Marco Aurélio, decidiu liminarmente afastar da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que envolvam o trabalho infantil artístico. Somente o artístico. Por quê, pessoal? Porque lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma disposição específica dizendo que o trabalho infantil artístico cuida do trabalho infantil artístico, decide sobre o trabalho infantil artístico o juiz da infância e da juventude, Justiça Estadual. Mas bastante polêmico, né, pessoal? Bastante polêmico, porque não há dúvida de que o trabalho infantil, se é trabalho, a competência deveria ser da Justiça do Trabalho. Pelo menos essa é a minha humilde opinião. Contudo, não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma e a decisão do ministro Marco Aurélio afasta a competência da Justiça do Trabalho para o trabalho infantil artístico. A restante das questões envolvendo o trabalho infantil está tranquilo. A Justiça do Trabalho está cuidando disso, nos JEAs, ações propostas por ou contra menores de 18 anos. Autorizações para trabalho infantil, também a competência da Justiça do Trabalho.
falamos da competência material absoluta, terminamos de analisar em detalhes todos os incisos do artigo 114 da Constituição. E agora nós vamos terminar falando da competência territorial, a competência em razão do lugar. A competência territorial, diferentemente da material, tem natureza relativa, ou seja, as partes deverão provocar o juízo trabalhista a fim de que se decida sobre competência de natureza territorial. Cabe ao reclamante, ao autor reclamante, ao reclamante propor a ação trabalhista, a reclamação trabalhista individual, na acepção da CLT, e cabe ao empregador, na contestação a ser apresentada em audiência. No processo trabalhista, a contestação é entregue na audiência, a peça de defesa, né? Contestação, exceções, reconvenção, tudo que envolve o direito de defesa, esse direito é exercido na audiência. Apresentada a contestação, preliminarmente, na contestação, o réu reclamado poderá opor exceção de incompetência territorial. Esse ponto da oposição de exceção de incompetência, se for aprovada a reforma trabalhista, que está no Congresso, for aprovada, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado Federal, há uma mudança no processamento da exceção de incompetência. Nós vamos, no momento oportuno, falar um pouco mais sobre isso. Mas cabe na contestação opor a exceção. A competência territorial no processo do trabalho, ela é definida no artigo 651 da CLT. Artigo 651 da CLT é um único artigo e os parágrafos, ok? A competência das juntas de conciliação e julgamento, varas do trabalho, né? Aqui temos a redação antiga, varas do trabalho. É determinada pela localidade onde o empregado, não importa reclamante ou reclamado, onde o empregado, sendo ele reclamante ou sendo ele reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Então, pessoal, a regra geral é a competência territorial da Justiça do Trabalho é processada na localidade em que o empregado, seja ele reclamante ou reclamado, presta serviços ao empregador. E aí, as exceções, podemos dizer dessa forma, são trazidas pelos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 651 da CLT. Em vez de ler os parágrafos, eu passo a um quadro resumo dos critérios para fixação da competência em razão do lugar, a competência territorial, de natureza relativa. A regra geral é vara do trabalho do local da prestação de serviços. E aí vem hipóteses de exceção ou hipóteses que fogem à regra geral. Se o empregado prestar serviços em várias localidades sucessivamente, a competência será da vara do trabalho local da última prestação de serviços, o último local em que ele prestou serviços. No item 3, trazemos aquilo que está dito no item 3 e no item 4, aquilo que está posto no parágrafo 1º do artigo 651 da CLT. Se o trabalhador, o empregado, for um agente ou viajante,
aquele que presta serviços em caráter itinerante, que não tem um local de prestação de serviços físicos, ele é um agente comercial ou ele é um viajante, nós poderemos ter a competência definida pela agência ou filial a que o empregado esteja subordinado, agência ou filial no Brasil, uma agência ou filial localizada no Brasil, como ele não tem um local fixo de prestação de serviços, nesse caso poderá ser ajuizada na vara do trabalho da localidade onde a empresa tenha agência ou filial. Também é possível, naqueles casos em que não houver agência ou filial, que a ação trabalhista, a reclamação trabalhista, seja proposta no domicílio do empregado, onde ele tiver seu domicílio, ou seja, residência em caráter permanente, a ideia de domicílio, ok? Temos também aquele caso do empregador que promove a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. Nesse caso, a competência poderá ser da vara do trabalho do local da contratação ou da prestação de serviços. Então, no 3 e no 4 eu tenho exemplos específicos envolvendo a figura do agente ou viajante, esse que não tem um local fixo para prestar os seus serviços. E, no inciso 5, é o empregador que promove a realização de atividades fora do local, do lugar do contrato de trabalho. Então, nesse caso, o empregado poderá escolher entre o local da contratação ou da prestação de serviços. Ok? E, por fim, a questão envolvendo agência ou filial com sede no estrangeiro que contrata empregado brasileiro. A competência será da Justiça do Trabalho do Brasil, desde que, muito importante, não haja convenção internacional dispondo em contrário. Certo? Então, aquele trabalhador brasileiro que é contratado por agência ou filial sediada no estrangeiro, não há dúvida de que a competência é da Justiça do Trabalho do Brasil, desde que não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então, ele poderá propor a ação no local do seu domicílio, uma vez que a agência ou filial está no estrangeiro. Do domicílio, vejam, ou do local onde ele presta serviços no Brasil, como regra geral. Mas se as atividades se derem fora do lugar do contrato de trabalho, teremos a possibilidade do local da contratação ou da prestação de serviços. E, se neste caso do item 6, o empregado for agente ou viajante, eu poderei encaixar nas hipóteses já listadas. Ok? É isso que ficamos. E para encerrar esse quadro, a competência territorial, é importante deixar claro que não existe a possibilidade de eleição de foro no contrato de trabalho, tendo em vista a subordinação jurídica do empregado, tendo em vista a subordinação jurídica do empregado, a sua hipossuficiência do ponto de vista jurídico no contrato de trabalho, tal como ocorre nos contratos envolvendo consumidores, não se aplica a eleição de foro. As partes não podem escolher livremente o local em que será processada eventual reclamação trabalhista decorrente de conflito jurídico instalado, conflito jurídico de natureza trabalhista. O artigo 63 do novo Código de Processo Civil regula a questão da cláusula de foro e não se aplica ao processo trabalhista.
o que foi reforçado pela Instrução Normativa número 39 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Instrução normativa que dirá quais normas do processo civil se aplicam e quais normas do processo civil não se aplicam ao processo do trabalho. Aqui não se aplica porque há incompatibilidade entre as regras processuais civis e o processo do trabalho. Nada obstante a omissão da CLT, lacuna normativa, não há aplicação por conta da incompatibilidade. Ok, pessoal? Me despeço e retornaremos com a aula de atos processuais. Tem muita coisa para ser vista. Até lá!